Mais ou menos uns 3 meses atrás eu fui parar numa emergência aqui. Depois da cesárea eu fui para um quarto de recuperação. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Bom, eu já resolvi vir aqui com um formato um pouco diferente de vídeo. Quero trazer um react aqui sobre valores de hospital, exatamente para poder comparar. Para quem não sabe, mais ou menos uns 3 meses atrás eu fui parar numa emergência aqui. E para quem não sabe, eu moro aqui na Irlanda já fazem 3 anos. Eu sou atualmente estudante de psicologia. Vim como estudante de inglês e agora sou estudante de psicologia. Só que eu fui parar numa emergência. E aí o meu maior medo era o quê? Era pagar caríssimo na conta do hospital, porque eu tive que fazer raio-x, enfim. Foi um atendimento ali um pouco demorado. E aí eu resolvi vir fazer um react de pessoas aí espalhadas pelo mundo, quanto que elas estão pagando, né, em hospital. E aí eu acabei achando alguns vídeos da galera falando das contas do hospital nos Estados Unidos. Eu resolvi vir reagir e mostrar para vocês e trazer meio aí um contraponto, mostrar um pouco da minha perspectiva morando aqui na Europa. Lembrando, gente, que não dá para generalizar, porque eu moro na Europa, porém eu moro na Irlanda, então não dá para falar muito sobre os outros lugares, não sei como são nos outros lugares, mas eu vou trazer um paralelo de como é aqui. E já antes de começar o react, tá? Eu quero pedir para vocês não deixarem de me acompanhar nas outras redes sociais, onde eu posto um pouco sobre a minha rotina, sobre como é ser uma estudante de psicologia na Europa, principalmente 30+, eu tenho 30+. E aí eu trago um pouco dessa minha vivência e, enfim, a gente acaba atualizando ali diariamente, mostrando algumas curiosidades também, algumas viagens. Em breve tô fazendo algumas viagens, mas vamos começar a reagir a alguns vídeos aqui. Tá, então vamos começar com essa moça aqui. Eu acho que encontrei o perfil dela no TikTok, não sei pronunciar o nome, Katan Kelvin, não sei. Mas vamos escutar um pouco sobre a experiência dela numa emergência nos Estados Unidos. Pelo que eu vi, ela mora nos Estados Unidos, aqui no perfil não fala qual cidade, mas ela mora num trailer. Quanto que eu gastei ficando 8 horas na emergência aqui nos Estados Unidos? Gente, é simplesmente o valor de um carro novo. Há mais ou menos um mês atrás eu estava em casa bem tranquila e do nada eu comecei a passar muito mal. Eu tava sentindo como se eu tivesse com uma intoxicação alimentar. Mas assim, eu estava meio que ignorando a dor. Porque assim, ninguém aqui nos Estados Unidos quer ir parar na emergência, gente. Ninguém. Porém, com o passar das horas eu comecei a piorar e eu não estava aguentando segurar nada no meu estômago. Aí decidi ir para a emergência. Chegando lá, eu fui atendida até que rápido, assim, gente. Eles fizeram todos os tipos de exames em mim. Vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Depois que eu me mudei do Brasil, né, depois que eu saí do Brasil, eu senti que eu comecei a ficar muito menos doente. E quando eu fico, eu ignoro muito mais os sintomas, porque eu não quero ir no médico. Apesar daqui... Eu vou explicar um pouco pra vocês como foi a minha experiência, mas eu sei que pelo menos uma consulta eu vou ter que pagar. E essa consulta não vai sair por menos de 70 euros. Então, muitas vezes eu ignoro muito sintomas, não só eu, como todo mundo acaba ignorando muitos sintomas, o que é ruim, né? Que vocês possam imaginar. Na verdade, eu acabei tendo que fazer um procedimento de emergência, porque fazendo meu ultrassom, eles perceberam que o meu DIU estava fora do lugar, e eles me falaram que se eu não tirasse meu DIU, ele ia perfurar o meu útero. E aí, então, eles me recomendaram... Com certeza, DIU fora do lugar, eu tenho um medo tão grande de colocar DIU, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer a manutenção do DIU frequentemente, e eu morro de medo de várias questões. Então, assim, colocar DIU pra mim nunca foi uma opção. Eu sei que tem muitos benefícios pra muita gente, mas DIU pra mim não rola. Recomendaram a tirar o meu DIU, mas eu não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos, gente, eles não dão anestesia nem pra colocar e nem pra tirar o DIU. E aí foi mais ou menos uns 30 minutos, gente, pra tirar o DIU, foi bem rapidinho. E aí depois disso, eles me deram morfina, alguns medicamentos pra tomar em casa e me mandaram... Morfina. Engraçado que eu já vi muita gente falar sobre a questão de a epidemia, né, da galera que ficou viciada em remédio nos Estados Unidos. Lá parece que eles passam, tipo, morfina e outros remédios pra dor, assim, tipo, a torta e a direita, né? Eu acho que no Brasil isso não é comum, não. Tipo, pra você tomar morfina, até onde eu tenho no meu, sei lá, na minha memória, você precisa estar muito ruim. Ir pra casa, falaram que eu realmente poderia estar com uma intoxicação alimentar ou eu estava com algum vírus. Eles não me disseram por certeza, mas me deram alguns medicamentos. Ou seja, não adiantou nada ela ir, porque, assim, ok, tá, tiraram o DIU. Intoxicação alimentar. Pra mim tomar em casa. Depois de umas semanas, a conta do hospital chegou e foi simplesmente 64 mil dólares. Tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Bom, 64 mil dólares. Como que o trabalhador paga isso? Se tem gente que normalmente não ganha nem 60 mil por ano. Aqui, por exemplo,
Normalmente um salário médio, assim, é 36, 40 mil por ano. Então imagina você pagar isso e um dia no hospital. E lembrando que eu fiquei apenas 8 horas no hospital. Gente, é simplesmente o valor de um carro novo. Enfim, gente, é isso. E é exatamente por isso muitas pessoas evitam de ir pra emergência aqui nos Estados Unidos. Realmente. Gente, é muito caro, eu tô embancada. 64 mil é muita coisa. E detalhe, se você for converter, então, meu Deus, 6 vezes... Nossa, em real... Meu Deus do céu, é muito caro. Eu vou contar um pouco da minha experiência, como foi ir para emergência aqui. O que aconteceu? Eu me machuquei no meu trabalho, eu escorreguei, caí em cima do meu braço. E na hora eu senti que ele deu uma estralada, assim, começou a doer muito, inchou muito. E aí eu fui para emergência. Só que aqui, se você vai para uma emergência direto, primeiro, você espera muito mais, porque você não tem encaminhamento. Segundo, você acaba pagando a mais por conta daquilo, porque você foi por conta própria. Que eu acho que não faz muita noção, porque se você está numa emergência, como que você vai agendar um GP, que aqui é o tipo clínico geral, para ele te dar um encaminhamento para você ir num hospital? Gente, não faz sentido. Então, por exemplo, eu tive que fazer uma consulta online primeiro. Eu fiz uma consulta online com o GP, eu paguei 70 euros nessa consulta, e aí ele me encaminhou o encaminhamento via e-mail. Eu peguei esse encaminhamento e fui até a emergência. Eu cheguei lá, fiz meu cadastro, ela pegou o encaminhamento dele e falou, não, você não se preocupa, você não vai precisar pagar nada. Lembrando que eu sou estudante, então eu preciso ter um seguro aqui, então eu tenho um seguro. Óbvio que o seguro ele tem um limite de cobrança, mas eu tenho um seguro. Eu ainda falei para a moça da recepção, olha, eu tenho um seguro e tal. Ela, não precisa, porque você veio com o encaminhamento. Então, não me foi cobrado nada mais. Só que assim, eu esperei lá mais ou menos umas 5 horas. Me chamaram, fiz a triagem, depois eu fiz raio-x e eles colocaram uma tala no meu braço, me deram um atestado, que assim, gente, é um atestado, só que você tem um limite para receber. Graças a Deus eu fiquei 5 dias afastada e foram 5 dias que eu recebi, mas o médico queria que eu ficasse 10, falei, não, só 5 tá bom. E aí, e detalhe, eles também me deram sessões de fisioterapia gratuita. Foram, se não me engano, umas 3 ou 4 sessões, eu acabei não comparecendo, mas isso foi gratuito. Eu não sei como funciona caso a pessoa não vá por um encaminhamento, né? Porque eu já vi uma galera que vai assim e fica, horas esperando, ou tem uma surpresa para pagamento. Eu não sei exatamente o valor, mas não é um valor baixo. Mas assim, eu vou ser muito sincera com vocês, tem um lugar que eu não tenho um pingo de vontade de visitar, é os Estados Unidos. Eu sinto eu não sei, eu sinto um estranhamento muito grande. Acho que até por conta das questões que andam acontecendo muito, mas assim, saúde também, Estados Unidos é um lugar que eu jamais iria morar. Mas a Europa tá muito atrás? Não tá muito atrás, mas ainda é um pouquinho melhor. Mas, gente, é óbvio que nada se compara com o Brasil. Letícia, então por que você não volta pro Brasil? Gente, eu vou voltar, eu preciso me formar primeiro. Agora vamos ver o vídeo dessa moça que ela fala sobre parto nos Estados Unidos. Eu acho ela muito legal, o perfil dela é muito bom. E ela tava gravidinha de gêmeos. E a gente sabe, Brasil pra ter filho, ok, gente, eu sei, o SUS tem vários problemas, tem muita coisa que precisa melhorar, blá, 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 coisa que a gente já sabe. Mas existe a opção de ter o filho gratuitamente. Aqui na Irlanda, até onde eu sei, também é gratuito para você ter filho. Não sei se é totalmente gratuito, eu acho que é. Aqui tem aquela questão que é parto normal, eles sempre forçam ao máximo, já vi alguns relatos meio assim duvidosos, sabe, da galera falando que sofreu muito, mas você não precisa pagar. Agora vamos ver a experiência dela. Você consegue imaginar quanto custa nascer nos Estados Unidos? Agora imagine em dose dupla. Essas imagens são do dia mais emocionante da minha vida e também o mais caro. Hoje eu vou te mostrar a conta detalhada do parto das minhas filhas gêmeas aqui nos Estados Unidos. E o final vai te surpreender. Começando pelo quarto semi-privado com 2 camas que custou $17.736. Uma média quarto de $6.000 semi-privado com 2 camas, $17.736. Gente, eu acho que se for um hospital particular no Brasil, não fica esse valor. Ou eu tô muito enganada? Porque eu acho nem que se for um hospital particular no Brasil, é esse valor. A não ser que for um hospital de rico, sei lá, tipo o hospital que a Virgínia tem as filhas dela. Mas eu acho que nem o hospital particular fica esse valor. Os gastos com a farmácia foram $6.643. Foram esses medicamentos que estão aí na tela. Só o primeiro, azitromicina, custou quase $700.
De remédios, ó, vamos ver. Eu não entendo nada. Só entendo dexametasona. Ó, morfina. Gente, 6.643 só de medicação. Provavelmente, acho que ela deve ter seguro. O valor da sala de cirurgia é cobrado conforme o tempo de uso. Foram 46 minutos e custou 29.441 dólares. Olha, a anestesia custou a bagatela coisas de cirurgia, 3.329 dólares. A minha cesárea não foi agendada, foi uma cesárea de emergência. E por conta disso, antes de passar pelo procedimento, eu passei pela sala de emergência e fiz alguns exames. E o valor cobrado foi 9.655. Depois da cesárea, eu fui para um quarto de recuperação. Gente, mas uma dúvida. Precisa parir. A pessoa não tem dinheiro, como que é? Tipo, eles deixam ela na rua? Eles deixam ela na calçada? Porque a pessoa não tem dinheiro, engravidou. Ela vai parir, e aí? Ela pare na rua, ela pare sozinha? Isso às vezes é meio confuso, porque eu não sei se você chegar lá, eles te atendem, depois eles te mandam uma conta, ou como que funciona? Porque assim, vai parir, gente, vai fazer o quê? Vai deixar parir na rua? 85 minutos e o valor cobrado foi 17.352 dólares. Então, somando todos esses gastos que eu mencionei, a gente chega na primeira parte da conta, que foi de 92.965 dólares. Mas não acabou, não. Pera, tem mais um pouco. Tem mais essa outra conta aqui de 11.568, que foi a parte da cesárea e dos médicos que cuidaram de mim antes, durante e depois da cesárea. Se não tivesse sido de emergência, teria sido 9.000 dólares mais barato. Então, somando o valor total, o parto das minhas filhas gêmeas aqui nos Estados Unidos custou pouco mais de 104 mil dólares. Caraca! Se a gente fosse converter pro real, aí assim, não, peraí, daria 574 mil reais. Mas na... Cara, isso aqui é quase $1 milhão se a gente for converter. Ah, nos converte. Não, eu quero converter pra ter noção. 574 mil reais. Vocês têm noção? Eu tenho certeza, nem que o hospital particular no Brasil cobre esse valor. Não existe. Eu acho que nem o hospital da Virgínia, que ela tem os filhos dela, se brincar, cobre esse valor. Nem que o Neymar tem as filhas dele e cobre esse valor. Não é possível. Não é possível. Cara, quanto que você pagou? Quanto que saiu do seu bolso? Saiu um total de $0. Seguro-saúde. Pra isso que existe seguro-saúde e o meu seguro-saúde. Ela tem seguro-saúde, tá vendo? As nossas americaninhas estão crescendo cada dia mais lindas e saudáveis. Se você quer acompanhar então, ela tem seguro-saúde. E aí eu fui dar uma olhada aqui, essa questão do seguro-saúde. Mas você imagina uma pessoa que não tem um seguro-saúde. Como que ela tem filho? Entendeu? Então, assim... É zero sentido. Agora eu quero ver mais um de partos, tá? Porque eu sei que tem uma galera que vai muito para os Estados Unidos para poder ter filho lá, enfim, para pegar a cidadania norte-americana, enfim. E aí a Luísa Neto, amo a Luísa Neto. Vamos ver o que ela vai falar aqui sobre esse relato de parto. Você tem noção de quanto custa um parto nos Estados Unidos? Eu sempre falo aqui que a saúde é absurdamente cara nos Estados Unidos, mas vocês têm noção de quão absurdo é? Eu acho que não. Essa menina fez um vídeo de utilidade pública, que ela pegou a conta do hospital do parto normal dela e leu coisa por coisa e o valor total. E eu vou contar tudo aqui convertendo pra reais, lembrando que... Eu não sei se no Brasil, no SUS, acontece isso, tá? Porque eu sei que quando é particular, tem como você escolher ter parto normal ou você ter a cesárea. Só que aqui... Pelos relatos que eu já vi, eles forçam a mulher ao máximo ter normal, ao máximo mesmo. Inclusive, tem muitos relatos de mulheres que, assim, fala que é muito traumático, que enfermeiras, elas sobem em cima de você para forçar a sair o bebê, que é só em último caso, mas se estiver morrendo ali, eles fazem a cesárea, que eles forçam ao máximo o parto normal. Um parto normal com anestesia comum que usa, que é a epidural. E não teve nenhum tipo de complicação, nada além do planejado. Aliás, já aproveita e comenta quanto você acha que vai ser o total, porque eu quero ver se alguém chegar perto. Eu acho que se o daquela deu 100 e poucos, se essa aqui foi normal, então ela vai ser mais barato. Sei lá, talvez uns 50 mil euros. Porque a outra foram gêmeas, teve... Enfim, foi cesárea. Mas enfim, bora ver o que ela gastou. Primeiro, pelo quarto e equipe de enfermagem que cuidou dela aquele tempo. Que, se não me engano, são 2 dias só. 7.428. Tá vendo? Tá mais barato. Essa aqui tá barato, isso aqui tá baratinho. Facílimo pagar isso aqui. $8. Já acha que seu palpite tá pouco? Pode mudar a Essa moça tem que indicar esse hospital dela é muito mais barato do que o da outra. Eu deixo. Para os equipamentos, supplies, vou colocar a tradução certinha. $339. Pela anestesia, a epidural que ela tomou, uma só, $5.442 dólares. Gente, isso é tipo quase 100 mil reais. Parir o seu próprio... Isso, da outra ficou quase 500 mil. Quase 500 mil reais. Pro bebê, nos Estados Unidos, quase $18 mil. Agora, o laboratório, ou seja, os exames que eles fizeram durante esse momento nela, não os que ela fez de pré-natal. Os exames dentro do hospital enquanto ela tinha o parto. $2.045. Terapia de respiração, nem ela sabe dizer. Barato.
o que é isso, mas custa $356. Barato até, se olhar o resto da lista. Aí também veio o quarto de tratamento, que ela não sabe exatamente que farmácia, que ela falou que farmácia, eu lembro que a outra tinha gastado 7 mil e pouco só de farmácia. Feno, remédio pra dor, gases, soro. Era melhor ter ido na farmácia da rua mesmo. $4.387 e 49 centavos. Gerando um esse parto aqui foi baratíssimo. Não chega nem próximo do outro. Mas será que essa aqui ela pagou? Ou total de $41.831 e 49 centavos. Da próxima vez que eu falar que é absurdo, vocês lembram desse valor? Agora eu fiquei uma dúvida. Quanto que é um seguro bom nos Estados Unidos por mês? Deixa eu procurar aqui. Quanto é um seguro saúde bom nos Estados Unidos? Tem um seguro aqui no Brasil. No Brasil, olha, vamos ver aqui. Quanto custa em média? Plano individual padrão, em torno de $700 a $750 por mês. Planos mais baratos, $500, $600 por mês. O que é um seguro bom lá? É como se fosse no Brasil mesmo, né? Então, sim, não vamos converter, tá, gente? Não vamos converter, só vamos pegar um número, tá? Um plano de saúde mediano no Brasil é uns R$700 por mês. Só que se a pessoa não tiver isso, ela tem como ir pro SUS. E se a pessoa não tiver esse valor nos Estados Unidos? O que a gente faz? Como que faz? Eu não sei. Eu só sei que assim, gente, pra morar nos Estados Unidos tem que ter muito equilíbrio mental, que eu não tenho, porque eu sou uma pessoa extremamente hipocondríaca. Não daria conta de morar lá sabendo que... gente, não daria conta de morar lá. Mas assim, sei que tem muita gente que sai daqui pra ir ter filho na Espanha, porque existe um rolê de que... Eu só não sei se é pago, sabia? Mas eu sei que existe um rolê de que você ter filho na Espanha e registrar ele dentro de um período certo, a pessoa consegue... Eu tenho trauma de barulho da Garda, tá? E aí, eu sei que a pessoa consegue pegar cidadania, se não me engano, uma residência na Espanha. Não sei exatamente como que é, mas enfim. Então, assim, gente, eu acho que é o seguinte. Realmente, não dá pra comparar. A saúde do Brasil é extremamente superior, tá? Não tem como comparar, mas assim, eu ainda acho que eu prefiro a saúde daqui do que dos Estados Unidos. Gente, não moraria nos Estados Unidos. Inclusive, contando rapidinho, tá? O meu cunhado, ele também mora aqui e ele teve um problema um pouco mais sério de saúde. Ele precisou ficar internado mais ou menos por uma semana e ele não pagou absolutamente nada aqui. Tá que os cuidados que tiveram com ele foram um pouco questionáveis, porque até hoje não se sabe exatamente o que ele teve, né? Foi uma coisa meio assim, escondiam muito o que estava acontecendo, não davam resultado de exames, enfim. Quem sabe depois eu trago essa história aqui, mas pelo menos ele não pagou nada. Não pagou nada, tá super bem. Gente, chocada, mas não surpresa, porque eu já imaginava que a saúde lá era muito cara, assim. Isso, gente, caríssimo, né? Tudo muito caríssimo. A saúde realmente é muito mais precária do que do Brasil. Não tem como falar isso. Profissionais brasileiros são excepcionais. Já enalteceram o SUS hoje, porque além da saúde gratuita, ainda tem a questão dos profissionais que são, assim, 1000 vezes superiores. Sério. Assim, às vezes você vai no médico aqui, você sabe mais do que ele. Se você falar com o ChatGPT, você sabe muito mais do que o que ele tem. Sabe? Ano passado, a gente teve que ir pro Brasil para meu marido fazer uma cirurgia de um pelo encravado, que piorou e virou uma bola de pus. Porque o médico aqui só passava antibiótico, ó. Tacando antibiótico nele, não fez uma ultrassom, não fez absolutamente nada. E é isso, e cada vez que você vai, €70, €70. E é isso, gente. E não deixe de me seguir, tá? Nas minhas outras redes sociais, TikTok, Instagram, enfim. Tô sempre por lá, agora eu tô entrando de férias, tô na minha última semana de prova, graças a Deus, tô entrando de férias. E eu volto com mais vídeos aqui pra vocês.